caro Padre Jorge, queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria que hoje presido nessa Igreja Mãe, num dia de rico significado, não somente litúrgico, mas também teológico e histórico, em que desde o IV século a Igreja celebra esta festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que teve como primeiro patrono o próprio Cristo Salvador, e que a partir do VI século então passa a ser também dedicada ao São João Batista e também ao evangelista e apóstolo São João. E o significado, portanto, da festa de hoje, cujo Papa também já se dirigiu esta manhã para presidir nessa chamada catedral, a Igreja Mãe, a catedral de todas as outras, a mãe de todas as outras igrejas, está também na expressão de nossa comunhão, de todos os bispos nas suas catedrais, expressando a comunhão, não somente com a Igreja Mãe, mas também com o sucessor de Pedro, o Papa Leão. E por isso eu falei que tem uma riqueza histórica e também teológica. E por isso, quando nós pensamos numa igreja, pensamos na dedicação, um templo que é dedicado. Toda igreja deve ser dedicada com a unção do seu altar, com também a bênção e a unção das cruzes, que é uma marca de uma igreja dedicada. É o lugar que nós fazemos a experiência de Deus, é a casa de Deus. Por isso o próprio Jesus confirma isso ao entrar no templo de Jerusalém, onde ele queria sentir a presença de Deus e ver o templo de Jerusalém como verdadeiramente ele deveria ser, que é a casa de Deus. Antes disso, nós temos uma imagem do profeta Ezequiel, que nos faz ver o sentido do templo. Quando o povo vai para o exílio, depois de um período de idolatria e dominação do povo estrangeiro, o que mais o povo sentia necessidade e saudade não era da sua casa e da sua terra simplesmente, mas era sobretudo pelo templo. O que tornava aquela terra santa é o templo. O que torna este lugar, esse território santo, não é o terreno que está aqui, mas é o templo onde foi construído sobre esse terreno, porque aqui é a casa de Deus. Então há um certo saudosismo em relação a esse templo e o retorno para que o povo pudesse ser aquela nação santa e sacerdotal, porque esse povo nasce com esta marca característica de estar sempre em comunhão e diálogo com Deus. E sabemos que historicamente o povo de Israel nem sempre teve um templo. O primeiro templo, que deu dignidade, portanto, à presença das tábuas da lei, que eram os sinais objetivos da presença de Deus no meio do seu povo, ocorre na época de Salomão, mas que eram desejos de Davi, mas Deus não quis que ele construísse, mas autorizou que seu filho Salomão construísse esse templo. E a partir de então, o povo de Deus sempre teve o templo, como sendo o lugar central. O templo era tão valorizado que anualmente todas as famílias judias, elas se dirigiam para a Páscoa, para festejar a Páscoa, saindo, portanto, dos vários cidades e vilarejos. Era um lugar que tinha essa centralidade da memória da antiga aliança, onde Deus resgatou o seu povo, formou o seu povo, libertou o povo da escravidão, trazendo-o, portanto, para uma terra fértil que corria leite e mel. Por isso, o profeta vai resgatar essa imagem. O templo já está totalmente destruído, mas vai mostrar que a partir desse tempo, com a imagem da água, nós vamos ter um pouco uma vida nova. Porque se o exílio foi um sinal de morte, porque é o sinal do pecado, o povo deu as costas em relação à palavra de Deus, aquela aliança que foi rompida pelo pecado, agora Deus vai renovar a sua aliança nesse templo que está sendo então agora sinalizado pelo profeta Ezequiel, onde vai mostrar que do lado direito do templo vai jorrar uma água que vai trazer vida, contrariamente àquela água do Mar Morto, que era o sinal da morte. E aí, por isso, nós temos aqui o término dessa primeira leitura, dizendo que, pois as águas que banham as árvores saem do santuário, seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão como que remédio. É uma imagem que vai ser rebuscada depois pelo próprio São João também, no livro do Apocalipse, que tem essa imagem do templo também. É uma prefiguração da Jerusalém celeste. Por isso a oração de coleta já fez a menção, para que tenhamos consciência do que somos. Nós somos essas pedras vivas mencionadas, portanto, por Paulo,
não é? E o que, na verdade, a igreja representa para nós é um pré-anúncio daquela Jerusalém celeste. Então, cada igreja sobre a face da terra, dedicada a Deus, ela deve ser um indício para nós de que nós estamos aqui de maneira passageira, renovamos e fortalecemos a nossa fé dentro da nossa própria religiosidade e do mistério celebrado no templo, também a experiência que fazemos de Deus dentro do templo, que na verdade é a Jerusalém celeste que nós esperamos. Mas nós antecipamos no tempo do templo aquilo que nós iremos celebrar ou banquetear de maneira definitiva e plena. Mas enquanto não chega esse momento de nós participarmos da Jerusalém celeste, como todos os santos já estão participando, contemplando a face de Deus, a igreja deve ser, dentro do mundo e da história, o sinal desse reino pleno e definitivo. É exatamente isso que nós estamos celebrando no dia de hoje. Então, a celebração de hoje renova em nós a consciência do que somos, ou seja, da nossa fé e ao mesmo tempo da igreja que todos nós somos, a partir do batismo. E as águas aqui recordam, portanto, o nosso batismo, que nos faz filhos e filhas de Deus através desse sacramento e nos faz também sermos, essas pedras desse santuário de Deus, como descreve muito bem Paulo na carta aos Coríntios. O templo também é o lugar da unidade celebrativa, porque nós recordamos os grandes feitos de Deus, que formou um povo só, um só povo, uma só fé, um só batismo. É o que Paulo também vai pedir no contexto dessa comunidade dos Coríntios, que estava também muito dividida entre muitas denominações, muitas facções, muitos grupos. Um se dizia de Apolo, outro se dizia de Cefas, outro se dizia de Paulo. E ele falava exatamente, descreve que todos nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Não podemos ter divisão, porque onde há divisão o Espírito não atua. E o Espírito é o sujeito da reunião de todos os filhos e filhas de Deus que acreditam em Deus e fortalecem, portanto, a sua fé. E aí Paulo vai dizer, vai conscientizar, ou seja, não basta simplesmente dizer-se membro de uma comunidade, como a comunidade de Corinto. Paulo quer mostrar que existe uma dimensão da sacramentalidade. Se o templo é o sinal, como diz Paulo na carta aos Efésios, é o corpo místico de Cristo, então nós temos que ter a consciência de que nós somos igreja, que participamos desse corpo místico de Cristo. Então reside em nós o mistério. E na própria carta aos Romanos, no 5º capítulo, ele vai dizer esse amor de Deus derramado em nossos corações pelo seu Espírito. É isso que nos faz, portanto, filhos e filhas de Deus, e nos faz ter consciência também que, vimos domingo passado, se nós morremos, vivemos para Cristo, e se nós morremos para Cristo. Quer vivamos, quer morramos, é para Cristo que nós estamos fazendo, ou seja, vivendo e morrendo para Cristo. Então o nosso ser pertence a Cristo, é assinalado por essa graça. A graça que hoje de manhã pude crismar 19 jovens, aqui em Muri, e mostrava isso para eles, Nós temos que ter consciência de que por esse sacramento da confirmação, nós somos templo onde habita Deus. E temos que fazer frutificar, como essa imagem que Ezequiel nos dá, dessa água que banha o rio da nossa vida, o nosso templo, e nos faz sempre ser aquelas árvores com as folhas sempre vicejantes. Nunca murcham, porque é a água da graça, a água do templo, que é o Cristo Jesus. Então ele vai dizer exatamente isto, Cada qual aqui deve ser uma pedra. Ele falou exatamente do alicerce que ele colocou na comunidade, não para ser dividida, mas ser uma comunidade vista como um corpo único, o Cristo cabeça, e todos os que compõem a comunidade cristã, o corpo de Cristo Jesus. Ele falou, eu não coloquei esse fundamento da divisão, para que vocês pudessem viver essa dimensão partidária religiosa. Não foi esse fundamento. Existe um só fundamento, que é Cristo Jesus. Por isso eu gosto de dizer a frase, quando nós estamos enraizados em Cristo, fundamentados em Cristo, a fé é sempre sólida. Ou seja, Cristo é essa pedra angular, que ele mesmo vai dizer, Jesus Cristo, não é outra pedra diferente que ele colocou. E os apóstolos são as colunas, e cada um aqui é uma peça, é uma pedra na construção desse templo. Acaso não sabeis que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus mora em vós, faz morada desde o dia do batismo?
porque todos que compõem essa comunidade foram convertidos por Paulo e batizados. Por isso fazem parte da comunidade. Então, se alguém destruir esse santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo. Ou seja, quem colocar um outro fundamento que não seja Cristo Jesus nessa construção, que tem a pedra central Cristo e as colunas os apóstolos, e cada um aqui é uma peça importantíssima nessa construção. Então essa imagem do santuário de Deus nos faz nos percebermos também, desde o dia do nosso batismo, como templos onde Cristo, onde Deus habita em nós pelo seu Espírito Santo. E aí passamos ao Evangelho. Esse Evangelho, segundo capítulo de João, Jesus acabou de dar o primeiro sinal messiânico, qual seja, das bodas de Caná. Agora ele vai dar nesse mesmo segundo capítulo um outro sinal, o sinal de que Deus visitou no tempo e no templo os seus filhos e filhas. Ou seja, é o mistério da encarnação, e Jesus, humanamente falando, ele nasce num tempo, numa etnia, numa raça e também dentro de um contexto religioso. Então, Jesus sentia a necessidade de ir ao templo. Ele ia às sinagogas, muitas vezes em Nazaré, mas também anualmente ele ia ao templo, sobretudo no período da Páscoa. Está próximo à Páscoa, então Jesus vai pegar esse contexto da Páscoa e ao mesmo tempo observando que tipo de religião está sendo vivida dentro do templo. Porque não basta estar presente no templo, mas como você se relaciona com aquele que é o autor e o sujeito do templo, o sujeito da reunião. Porque a igreja é uma assembleia daqueles que são reunidos pela força congregacional do Espírito de Deus. É Ele que nos congrega para nós professarmos uma só fé e fazermos a memória do mistério redentor de Cristo Jesus. E aí Jesus, portanto, vai se deparar, ele sabia que ia se deparar com uma forma de religiosidade pura e simplesmente materialista ou comercial. Ou seja, era uma forma que estava profanando o sentido profundo do templo. Ele sabia disso, por isso tem aqui a menção de Zacarias, que demonstra não somente o zelo de Jesus pela casa do Pai, mas fala também que quando essa religião de puro comércio seria restaurada, era o sinal do Messias, porque esse comércio já está acontecendo durante décadas, antes mesmo do nascimento de Cristo Jesus. Tanto é que quando Maria e José levam Jesus ao templo, eles compram, porque eram de família pobre, o animal mais baratinho do templo, que era um casal de pombinho e de rolinhas, porque os outros animais eram vendidos a preços absurdos e eram doados pelas famílias mais abastadas para o sacrifício. O pobre não tinha como comprar os animais mais expressivos para o sacrifício. Então fazia exatamente pequenas ofertas, como nós temos o episódio, do cofre do pobre, onde a viúva vai depositar o seu óbolo ali, como também durante o período da Páscoa comprava esses animais, podemos dizer, quase que insignificantes. Mas Jesus é um grande observador, e ele então pega o chicote, não estabelece mais uma relação comercial e fria no templo, porque ele observa de um lado a falta da dimensão e da percepção do sagrado do templo. Por isso também muitas vezes nós observamos o modo com o qual as pessoas se comportam no templo, como se estivessem, por exemplo, no estádio de futebol, ou assistindo um filme no cinema, ou uma peça teatral. Qual é o sentimento que nós temos ao entrarmos no templo? Ele é uma casa de Deus, é a morada do Altíssimo. Por isso Jesus fala, não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Jesus tem uma percepção do templo diferente daqueles que eram comerciantes, que tinham simplesmente uma percepção do espaço onde poderia angariar a pecúnia, o dinheiro. Mas não é, portanto, esse sentido que Jesus quer para o templo. E aí, como Jesus quer restaurar, expulsando os vendilhões do templo, ele precisava dar um sinal, porque quando pergunta pela autoridade de Jesus, é uma pergunta pela messianidade de Jesus. Ou seja, se a religião do templo será restaurada com a vinda do Messias, Jesus, para restaurar, precisava ser o Messias. Mas qual é o sinal que ele nos dá do Messias? Ele acabou de dar
da transformação da água em vinho, nesse mesmo capítulo 2 de São João. E agora ele nos dá um outro sinal. Aí o sinal que ele vai dar não é um sinal momentâneo, como ele fez na transformação da água em vinho. É um sinal futuro que vai acontecer. Ou seja, destruir este templo, ele falava do seu corpo, e eu o reerguerei depois de 3 dias. Quando Jesus ressuscitado, depois de 3 dias, na tradição, sobretudo dos 3 primeiros evangelistas, ele ressuscita e aparece aos seus, eles vão se recordar desse episódio. Mas nós temos já um traço da execução, da concretude da palavra do profeta Ezequiel, quando Jesus está no alto do Calvário e o seu lado direito será traspassado pela lança do soldado, onde vai jorrar sangue e água. Ali já se dá a purificação de toda a humanidade, pelo gesto universal salvífico de Jesus, de lavar todas as pessoas do pecado. Ou seja, agora a purificação do templo não é simplesmente Jesus pegando o chicote e expulsando esses comerciantes, mas o templo agora vai ter um novo significado. Jesus inaugura um novo templo e ao mesmo tempo um novo templo. Nós não estamos aqui simplesmente para contemplar a beleza desse templo, mas a centralidade desse templo está naquilo que nós estamos fazendo agora, comungando com a palavra de Cristo Jesus e há pouco com o corpo eucarístico dele. É isso que para nós o templo. É esse templo, esse sinal que Jesus nos dá através de sua palavra e através da sua presença real na Eucaristia. Então, a partir disso, nós podemos dizer que a Páscoa será agora a memória central do templo. Aquilo que vai ser celebrado no templo, aquilo que vai ser memorizado no templo, o mistério pascal, a morte e a ressurreição de Cristo, que ele já menciona aqui ao terminar essa catequese sobre o templo. Eu gostaria de concluir essa minha homilia de hoje, tão rica de significado, pegando aqui um autor, um santo padre da igreja do VI século, chamado São Cesário de Arles. Ele fala exatamente assim: pelo batismo nós fomos todos feitos templos de Deus. Temos que ter consciência, por isso o dia de hoje, a festa, renova em nós a consciência do nosso batismo e, consequentemente, a consciência do nosso ser igreja. Onde está crescendo muito no mundo a afirmação de que eu sou batizado, eu tenho o dom da fé, eu creio em Deus, mas eu não quero ir à igreja. Eu não quero ter uma relação com nenhuma instituição religiosa. Ou seja, eu não quero ter uma relação com a comunidade e com templo nenhum sobre a face da terra. Mas isso não basta. Paulo, na segunda leitura, mostra que somos nós. Ou seja, se você se destaca desse tijolinho, dessa parede, como um tijolinho, então significa que falta alguma coisa nessa construção, que somos todos nós. E aí, por que nós temos que viver tendo a consciência de que nosso corpo é templo onde habita Deus pelo Espírito, mas que nós precisamos dessa reunião dos fiéis aqui, dos filhos e filhas de Deus? Diz então Cesário de Arles: todos nós, antes do batismo, fomos templos, diz ele, do demônio. Mas não no sentido demoníaco, satanizante da palavra. Significa aquela condição que Paulo vai dizer: todos nós pecamos e somos restaurados pela força da graça. Que graça é esta? Porque antes do batismo nós vivemos a condição da força do pecado, do mistério da iniquidade, da inclinação para o mal. Mas ele vai dizer, depois do batismo, então, nós obtivemos ser templos de Cristo. Então não vivemos mais sobre a égide ou o poder do maligno, do pecado, mas vivemos um estado pleno da graça de Deus. E ele diz: e se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma, reconheceremos que somos o verdadeiro templo vivo de Deus. Deus habita somente em construções de mão de homem. Recordando aqui Atos dos Apóstolos 17, 24. Nem em casa que é feita de pedras e madeira, mas principalmente onde Deus habita, na alma, porque a alma é a imagem de Deus e edificada por mãos deste artífice, pelo próprio Deus. Então Deus só pode habitar em nós, em nossa alma, porque foi aquilo que Deus infundiu no nosso corpo quando nós nascemos. Por isso Santo Agostinho, quando ele está procurando o sentido mais profundo da sua vida, ele vai dizer: olha, eu procurava fora e ele estava dentro. Ele está no mais íntimo do nosso íntimo, que é a nossa alma. É lá que Deus habita, ele encontra Deus ali.
porque Ele que nos deu esta alma. Então, o templo de Deus, que sois vós, é um templo santo, como nós tomamos aqui da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 3,17. E aí, para concluir, ele diz: e já que Cristo, quando veio, expulsou o demônio, o diabo, de nossos corações, para preparar um templo para si, quanto pudermos, esforcemo-nos com o seu auxílio, para que em nós não sofra injúria por nossas más obras. Por isso, diletos, se queremos celebrar na alegria o natalício do templo, e é isso que nós estamos celebrando, o nascimento do templo, da Igreja Mãe, né? E quando nós recordamos a Igreja Mãe, recordamos o nascimento também desta igreja, que é a igreja central dessa diocese particular da Campanha. Não devemos, diz ele, destruir em nós, pelas obras más, os templos vivos de Deus que somos nós. Por isso, o batismo nos traz essa vida nova e não nos deixa perder a consciência do que nós somos, da igreja que nós somos. Queres ver bem limpa a basílica? Ele quer dizer no sentido, analógico, da nossa casa, do nosso templo. Como é que nós vamos manter limpo esse templo que somos nós? Ele vai dizer: não manches tua alma com as nódoas do pecado. Cada pessoa que tem consciência do que é, não deixa macular a sua alma pelo pecado, mas tem consciência de que, de fato, Deus habita em nós pelo seu Espírito. Então, se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Então, meus caros irmãos, com a beleza desta celebração, nós podemos sair daqui revigorados na nossa fé, não podemos sentir vergonha da nossa fé, não podemos sentir vergonha do templo que nós somos, mas temos que ter consciência daquilo que nós somos dentro da igreja. Qual é o meu papel? Qual é a minha identidade? Será que eu me envergonho da igreja onde eu nasci espiritualmente? Será que eu me envergonho daquilo que Deus colocou em mim, no meu templo carnal, no meu corpo, que é o seu espírito? E daí decorre, portanto, da relação com Deus, uma relação também saudável com a própria religião. E que possamos, então, inspirados por esse Evangelho, combater o que está muito presente no mundo de hoje: o indiferentismo, a dessacralização do templo. Nós percebemos que o homem hoje não tem aquela capacidade de ter essa percepção espiritual, a dimensão transcendente espiritual da existência humana, porque nós vamos aos poucos, como aqueles vendilhões, nos materializando. Por isso as pessoas se consideram como nada, um esdrúxulo, uma coisa insignificante, portanto, para nós, estar no templo, não estar no templo. Não podemos deixar crescer essa cultura de que as pessoas se relacionam diretamente com Deus e desprezam a casa de Deus, que desprezam, portanto, o templo. Então, eu gostaria muito de que todos vocês pudessem viver essa dimensão, saiam daqui percebendo-se membro da igreja e, ao mesmo tempo, que tem uma identidade muito rica, um significado muito importante, para toda a nossa igreja, para a nossa comunidade paroquial, para a nossa igreja catedral. Que a gente possa, então, levar essa mensagem, sobretudo aqueles que estão distanciados da vivência do templo, da vivência comunitária, da dimensão espiritual, desta água que possa realizar esse verdadeiro lavacro em nossas vidas. Aquelas pessoas que estão distantes, sobretudo, não só da vida sacramental, mas sobretudo do sacramento, por exemplo, da confissão, para que a nossa fé possa brilhar também nesses corações, mostrando, portanto, a identidade de cada um, ou seja, enraizados em Cristo, firmes na fé. Que a gente possa, então, como Paulo diz na segunda leitura, lançar sempre esse fundamento, que é Cristo Jesus, e esse fundamento, no ano que nós estamos vivendo da esperança, nunca nos decepciona. Que tenhamos consciência da sacralidade do templo que somos todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.